Adriana, eu imagino o seguinte, você pega esse desafio, você vê que eu tenho uma lei de responsabilidade que é 60% e Sim. você, na verdade, tem 70 e alguma coisa, né? E o 80. governador, 80, quase 80, né? Daí o governador chega para você e diz, Ana, mas a gente tem que pagar essa folha de pagamento e você tem que fazer um ajuste. Daí você me falou o seguinte, né? Até pro lado da receita parece difícil porque é tudo vinculado também, você aumenta a receita Você entre aumenta vinculações, né? Como é que você resolveu esse problema? Como é que você trabalhou esse problema? Eu acho que sempre tem, Rui, tem mato alto. Sei. Isso, né, eu digo que pelo menos isso a gente consegue quando a gente chega num lugar em que esse processo orçamentário era feito sem, né, olhar na linha a linha, era muito mais um processo inercial. Então teve a gente teve uma condição ali de fazer um orçamento mais ajustado e cortar em lugares que não ia, de fato, a despesa não ia acontecer. Mas isso é um pedacinho, né? Tem o outro, né, tinha o desequilíbrio, como eu disse, era um desequilíbrio muito grande. E aí a parte mais difícil que eu te diria, porque uma coisa é o orçamento, você conseguir ajustar o orçamento. Outra coisa é uma questão de caixa, que você tem que fazer escolhas do que você vai pagar e o que você vai deixar de pagar. E essa eu diria que é a experiência mais desafiadora de quem cuida de um caixa que é um caixa deficitário, porque teve momentos que eu tive que fazer escolhas muito difíceis, que era mandar remédio, né, recursos para a compra de remédios de um hospital ou para uma escola. Então tem escolhas muito difíceis. Tem algumas que elas são mais óbvias, né? Tem a parte mais básica que você fala, bom, essa aqui vai ter que caber e a gente vai ter que priorizar. Outras eu vou ter que atrasar, outras eu vou ter que, nesse momento eu não vou pagar. Então tem um pouco de arte ali também, de escolhas difíceis que você tem que fazer. Mas assim, o que sofre muito? É investimento em infraestrutura, por exemplo. São as estradas que tem que recapear, uma estrada que tem que asfaltar, de um projeto que já foi aprovado, que você diz não vamos fazer. Então, o primeiro que você corta acaba sendo a infraestrutura, que é um problema, porque compromete o futuro, mas chega uma hora que você começa a fazer escolhas muito difíceis. Ainda mais no estado do Goiás, você tem que escoar Exato. toda a produção agrícola do país. Aí entra um pouco também de criatividade, porque aí você chama o setor privado, tenta achar formas do próprio setor privado de alguma maneira cobrir as deficiências, né, de recursos do setor público, mas de novo, você começa a ver como compromete a capacidade do Estado entregar o que ele precisa entregar. E por isso que eu digo que a reforma administrativa é tão importante, porque a gente precisa resgatar o Estado para fazer o que ele precisa fazer. E para isso a gente tem que definir prioridades e ser capaz de usar os recursos de acordo com essa prioridade. Eu acho que ao longo do tempo, por conta de vinculações, por conta, né, de vários outros motivos, o Brasil deixou de definir as suas prioridades e, mais ainda, de alocar os recursos de acordo com prioridades. Tem uma captura do orçamento que é uma captura muito clara. O orçamento hoje está loteado não com base nas prioridades que o país deveria ter para crescer e se desenvolver econômico e socialmente. O orçamento hoje, cada corporação pública ou privada tem um pedacinho dele. E não está disposto a abrir mão disso, quer seja por subsídios, quer seja, né, por privilégios, quer seja por emendas específicas que estão vinculadas a interesses políticos, quer seja outros interesses individuais menos republicanos. Então, quando você tem o orçamento, que é a peça principal e fundamental de gestão e definição de alocação de recursos, capturado por interesses particulares, sejam eles privados ou públicos, você compromete a capacidade do Estado entregar o que ele precisa entregar. E eu acho que esse é o nosso grande problema hoje. Eu sempre digo, né, eu acho que há 2 eleições, para mim, o cargo de planejamento vinculado a orçamento e gestão do ponto de vista de futuro, muito mais importante do que o da Fazenda até, porque tem essa missão de resgatar o orçamento e ser capaz de trazê-lo de volta como instrumento de gestão, como já foi no passado, inclusive. Não é que a gente não foi,
né? Nunca teve um orçamento. A gente tem uma estrutura orçamentária que é muito bem desenhada, com o PPA, a lei orçamentária e a lei de diretrizes orçamentárias, com metas fiscais muito bem definidas. O problema é transformar o que hoje está na lei em, de fato, prática. Usar o orçamento, fazer um processo de avaliação de gastos, de avaliação de impacto de política pública. Tem uma agenda enorme, que é uma agenda executiva, que precisa ser feita para que a gente consiga ter um pouco mais de chance de futuro.